Boa noite, queridos, graça e paz. Quero cumprimentar você de casa, você aqui da igreja. Estamos muito felizes de estar aqui. Estou com meu irmão também pré-radical, lá da Cristolândia, nosso irmão Valdecir, que está me acompanhando. E quero agradecer a irmã Giovana, ao Jefferson, que me ajudou a chegar aqui, que o Senhor continue. Quero agradecer toda a igreja. E meu nome é Alexander Tristão, sou casado com Rafaela Tristão. Nós juntos atuamos ali na Missão Batista Cristolândia, no centro de São Paulo. Temos a oportunidade, o privilégio de estar 2 quarteirão da Cracolândia, onde nós costumamos dizer que todo coração que não tem Jesus é um campo missionário. E ali existem muitas pessoas que ainda não estão na presença do Senhor. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia, às vezes de capa a capa, conhecem o Evangelho, porém não conseguem viver, porque o inimigo sabe do potencial dessas pessoas nas mãos do Senhor. E nós, como servos de Cristo, temos a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de levar o Evangelho a essas pessoas, mostrando a elas que Jesus transforma, que Jesus cura e que Jesus liberta. E muitas vezes, quando você vai a essas pessoas dizer o Evangelho de Cristo, elas não querem ouvir, porque elas não acreditam nem nelas mesmas. Mas às vezes nós, com as nossas atitudes, com as nossas vidas, e mostrando para ela que nós também um dia passamos naquele mesmo lugar, nós que somos fruto do trabalho, podemos mostrar a essas pessoas, nós que somos fruto do trabalho, podemos mostrar a essas pessoas que verdadeiramente Jesus transforma, não apenas em escrita de camisa, mas verdadeiramente o coração. Pode passar, por favor? Eu não sei se vai conseguir passar o slide. Quero apresentar também. Tá. Estamos em tempo de campanha de missões nacionais, quase terminando. Por isso nós estamos aqui falando para você os acontecimentos do campo. Nesse tempo de pandemia, nós também não paramos lá na Cristolândia. Tivemos algum dia de descanso não, parada, né, obrigatória, mas continuamos trabalhando. E ficamos lá dentro, mais ou menos umas 2 semanas, aí não paramos mais. Fomos para a rua levar marmitex, cobertores, sopa. Aquelas pessoas necessitam do amor de Deus, aquelas pessoas não acreditam nelas mesmas, como eu já disse, aquelas pessoas estão abandonadas pela sociedade. Por isso nós ali, através das suas orações, das suas contribuições, nós vamos até lá, até elas, dizer que Jesus transforma. Levamos um marmitex, não para satisfazê-la com o marmitex, mas para dizer a elas que Jesus transforma. Tudo é intencional para elas entenderem que Jesus pode transformar a sua vida e mudar a sua história. Pode passar? Essa é a minha esposa, como eu já disse, pode passar. Também, essa é o pastor Elbio e a missionária Edilene, são coordenadores de ação social do estado de São Paulo. Eles que estão comandando todo o estado de São Paulo, CFs, para quem não sabe, CF é Centro de Formação Cristão. Nós recebemos as pessoas ali na Barão de Piracicaba. Quando a pessoa realmente quer uma transformação, nós corremos com essa pessoa para regularizar a sua documentação, a sua questão com justiça, porque muitas delas
às vezes estão devendo na justiça, muitas delas já perderam todos os seus documentos. Então, corremos com ela, fazemos documentos, fazemos os exames que é necessário, e assim elas vão para a triagem. Nesse tempo de pandemia, teve que ter algumas modificações. E como foram essas modificações? A gente pegava essas pessoas, colocávamos ali, ficava 15 dias conosco, na triagem, e depois ia para o CFC, Centro de Formação. Mas agora, nesse tempo de pandemia, foi separado um local, lá no CF já, para essas pessoas ficar de quarentena. Então, nós recebemos ela passa pela triagem um dia, no mesmo dia, com todos os exames, inclusive o de Covid. Aí nós transferimos essa pessoa para o CF, que ela vai ficar, lá ela fica de quarentena, separada de todas as outras. Cumpre a quarentena e assim prossegue o seu tratamento. E o pastor Elber e a missionária Direne são pessoas maravilhosas que têm sido usadas por Deus para nos ajudar, para nos dirigir e para ser ali instrumento nas mãos do Senhor para salvar muitas vidas. Pode passar, por favor. Esse é o tema da campanha. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. E porque Ele me amou, eu reparto. Eu acho muito, vamos dizer assim, muito bacana esse tema e esse acróstico, porque ele tem tudo a ver com a minha vida. O Senhor, eu sou fruto do projeto. O Senhor usou pessoas de dentro da igreja para ir lá fora dizer para mim que Jesus me amava e queria mudar e transformar a minha vida. E assim foi feito. Um dia eu não acreditava nem em mim mesmo, e uma pessoa me parou e disse essa frase: Jesus te ama e quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida. Pode passar, por favor. Com a participação da igreja, temos atualmente movimento de igreja multiplicadora, treinando mais de 30 mil líderes por ano, 912 missionários, 7 programas radicais, a qual um deles, nosso irmão Jefferson, está fazendo parte. Não é isso, irmão Jefferson? Glória a Deus. Uma vez radical, sempre radical, tá? mais de 500 projetos de plantação de igreja em todos os contextos missiológicos nacionais, 43 unidades da Cristolândia, 3 Casa Viver, mais equipes volantes trabalhando em escolas, igrejas, comunidades, 2 casas de refugiados e 3 casas para acolhimento para criança. Você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe por que tem tudo isso? Porque vocês, batistas brasileiros, têm orado, têm jejuado e têm acreditado no trabalho. Vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Vocês têm se esforçado, vocês têm segurado as cordas, enquanto o povo, a sociedade, diz que aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, estão no fundo do poço e não tem mais fim, vocês, batistas brasileiros, segura as cordas para com que nós, missionários, ali da Cristolândia, vamos lá dentro, lá naquele fundo do poço, pela misericórdia de Cristo, e traz essas pessoas, e resgata essas pessoas, e juntos, todos nós, ajudamos essa pessoa a caminhar com Cristo. E temos muito fruto, a Cristolândia tem muito fruto desse trabalho, muito fruto da sua oração, muito fruto da sua contribuição, muito fruto do seu amor, da sua dedicação para a obra de Deus. Pode passar? Esse é o nosso público-alvo, dependentes químicos, nosso atendimento diário. Nosso público-alvo é os dependentes químicos, lá da Cracolândia, mas não é só da Cracolândia, é das Cracolândias. Como eu disse, e nós costumamos dizer lá na Cristolândia, todo coração
que não tem Jesus é um campo missionário. Então não é porque a pessoa não está na Cracolândia e que ela também não tem que ouvir da palavra do Senhor. Ela precisa do Evangelho de Cristo, ela precisa da transformação, ela precisa, às vezes ela não usa droga, mas leva uma droga de vida. Muitas pessoas hoje têm tirado as suas vidas e nunca nem usou droga. Muitas pessoas hoje ficam trancadas num quarto com medo de sair para a rua, com depressão. E nós temos, como povo de Deus, temos a responsabilidade, como resgatados de Cristo, temos a responsabilidade de também levar o amor a essas pessoas, de multiplicar o Evangelho de Cristo, de multiplicar a transformação de Cristo a essas vidas. E nós estamos ali na Cracolândia justamente para isso, para levar a essas pessoas que estão abandonadas pela sociedade, que a família já não aguenta mais, que a família já não consegue mais conviver com essa pessoa dentro de casa, pessoas que se entregaram no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo da prostituição, no mundo do crime, e elas não olham mais para elas, para a família, elas só olham para o desejo do seu vício, a vontade de usar droga, a vontade de fazer o que é errado. E nós todos os dias ali pela manhã, servimos um café da manhã, a partir das 9 horas, mas antes desse café, nós levamos o Evangelho. Está aqui a irmã Giovana, que sempre, antes dessa pandemia, estava sempre lá conosco, juntamente com o Jefferson, e via o nosso trabalho. Nós, antes da pandemia, colocávamos eles para dentro, ali dávamos banho, corte de cabelo, troca de roupa e o café da manhã. Então tem um culto, 2 cultos todos os dias. Louvor, oração, uma pregação do Evangelho, para com que essas pessoas, e muitas pessoas se entregam a Cristo. Nós temos vários e vários testemunhos de pessoas que se entregaram e hoje têm a vida transformada para a glória de Deus. E o impacto disso tudo é ver vidas transformadas. Eu sou, como eu já disse, fruto das suas orações, fruto das suas contribuições, fruto desse projeto que nasceu no coração de Deus para resgatar vidas. Pode passar? Por meio de suas orações, temos orações e ofertas no estado de São Paulo, temos 5 unidades masculinas na fase 1, temos em Parelheiros, temos em Nazaré Paulista, em Piratininga, Presidente Prudente e Praia Grande. Temos 5, fase 1. O que é a fase 1? Como eu já disse, essas pessoas são resgatadas e vão lá e fica de 6 meses a 1 ano. Ali é pregado o Evangelho, muda comportamento, ensina o comportamento dessas pessoas, conforme elas devem, porque lá na rua ensina tudo errado. E nós ensinamos tudo dentro da palavra, porque a palavra de Deus nos ensina que é ordem e decência. Então lá ele vai ter um horário para ele tomar um banho, um horário para ele se alimentar, ele vai ter o respeito, a dignidade, o amor do povo batista, e ele vai aprender a caminhar com Jesus, o amor de Cristo na vida dele. Ele vai aprender o que é verdadeiramente o amor, porque muitas vezes nós falamos em amor e vemos o amor só em palavras, não em atitudes. Porque ele me amou, eu amo. E o que é esse amor? Como verdadeiramente tem sido esse amor? Será que eu amo verdadeiramente ao ponto de ouvir o não dos meus pais e obedecê-los? Será que eu amo verdadeiramente a Deus quando eu ouço um não da minha liderança e obedeço? Como verdadeiramente eu tenho expressado esse amor ao próximo? Quando eu passo pela rua e vejo uma pessoa que me pede R$1, eu vou lá, tiro R$1, R$2, R$10 e dou na mão dela, para ela voltar a usar droga novamente?
ou eu verdadeiramente tiro do meu bolso lá o endereço do lugar que vai ajudar ela a sair das drogas? Como eu tenho expressado esse amor? Quando eu passo por pessoas nas ruas, às vezes meus vizinhos, e eu nem falo do amor de Cristo, eu nem o convido para ir participar do culto lá na igreja, como que eu tenho sido expressado esse amor a Cristo? Porque Ele deu a vida por mim lá na cruz do Calvário, Ele se entregou por mim na cruz do Calvário, e eu, como eu tenho feito isso? Eu sinto vergonha em dizer para os meus amigos que eu fui transformado por Cristo, que eu fui resgatado por Cristo. Em 1 João 4,19, eu amo porque Ele me amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, não é isso? Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho lá na cruz do Calvário. E muitas vezes eu ando nas ruas e não digo às pessoas: você sabia que Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário por mim e por você? Porque te ama muito? Você não sabe o quanto isso pode fazer a diferença. Temos uma unidade também masculina na fase 2, lá em Jacareí. Então, ele passa para a triagem, lá em São Paulo, vai para a fase 1, fica de 6 a 1 ano, e depois ele vai para a fase 2, em Jacareí. Na fase 2, ele vai começar a montar. Na fase 1, ele desintoxicou e aprendeu a caminhar com Cristo, certo? Então, na fase 2, ele vai começar a aprender a montar o seu tripé. Ele se libertou ali das drogas e está começando a caminhar com Jesus, começando a entregar a sua vida a Cristo, caminhar, fazendo a vontade de Deus. Então ele vai começar a montar um tripé. Ele vai restaurar novamente a sua família, ele vai conseguir um emprego e ele vai ter uma igreja que o apoie, para ele fazer um tripé. E esse tripé ele continua a sua vida. Sabemos que não conseguimos viver sem Jesus. Sabemos que também não conseguimos viver sem uma família. E como você vai se alimentar, como você vai arcar com as suas responsabilidades se você não tem um trabalho? E muitas pessoas que estão ali na Cracolândia, elas estão jogadas no mundo das drogas, mas elas são profissionais, elas são pessoas amorosas, elas são pessoas que têm um coração muito bom, mas o mundo, o inimigo, fez com que elas se tornassem um monstro, eu posso dizer assim. Pessoas ruins, que não faz aquilo que agrada o Senhor, e sim que agrada o inimigo. E o inimigo quer fazer o quê? Tudo que é errado. Então ali na fase 1, ela vai aprender a caminhar, fazer as suas coisas corretas, esquecer, mudar de página, deixar aquelas coisas erradas para trás e começar a ser uma nova criatura. 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 5,17, eis que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e esse novo começa a ser a sua caminhada, ele deixando aquilo para trás, e embora ele não consegue começar de novo, mas ele pode começar naquele momento e fazer um novo fim, começar agora e fazer um novo fim, por que não? E quantas pessoas têm sido restauradas e transformadas através desse projeto, através da sua oração, através da sua contribuição, através do seu amor pela obra de Deus, através do seu esforço em contribuir por missões. Pode passar, por favor? Mas nós não poderíamos deixar resgatar só homens. Temos também muitas mulheres que estão nas drogas. Então, por isso hoje temos a triagem em Santana, foi reaberta esse mês. Inclusive,
A gestora de lá é a Rafaela, minha esposa. Resgatamos essas pessoas lá em São Paulo, lá na Barão de Piracicaba. Já enviamos no mesmo dia para triagem, lá ela vai ficar de quarentena. Aí depois ela vai para a fase 1. Aí é a mesma coisa. Vai ficar na fase 1, depois na fase 2, montar o seu tripé. E muitas delas não querem mais voltar para a vida secular. Muitos deles também não querem mais voltar para a vida secular. E assim, ao invés de montar o seu tripé e seguir sua vida secular, ele monta o seu tripé, mas ele vai seguir o trilho missionário. Vai fazer o radical e continuar servindo na Cristolândia ou na onde Deus quiser que ele sirva. Pode passar, por favor? Temos também Cristolândia Criança, Minha Pátria, que é dos refugiados, e temos também o programa Viver. Você sabia que o programa Viver aqui em São Paulo está fazendo 2 anos? 2 anos, né? Sabia disso? O que é o programa Viver, você sabe? O programa Viver é um trabalho que trabalha com as crianças na prevenção, para com que as crianças não cheguem ao ponto de usar droga. Então vai trabalhar através do esporte, do teatro, né? Trabalhar com essas pessoas, com essas crianças na igreja, nas escolas. E temos um testemunho muito lindo, que é do Jefferson. Começou a acompanhar o programa Viver na escola, no futebol, e hoje, batizado, está se preparando para fazer o radical também e continuar multiplicando o amor de Deus. Amém? Pode passar, por gentileza. Antes de apresentar esse rapaz aí, eu disse que eu sou fruto do projeto. Fiquei por muitos anos nas ruas, nas drogas, e pela misericórdia do Senhor eu fui resgatado. Eu me tornei um andarilho. A última vez que eu saí de casa, os meus pais, como é que você entrega uma marmita para uma pessoa assim? O meu pai me entregou a marmita assim, no vão do portão. Sabe por quê? É porque eu tinha me tornado um monstro. Essa pessoa que você está vendo aqui, lavado e remido pelo sangue de Cristo, ela não conseguia ficar dentro de casa sem brigar, sem maltratar os pais, sem desrespeitar os pais. Tudo que os pais falavam estava errado, só ele que estava certo. Não podia deixar nada lá que sumia. Comecei com simples golinho de espuma de cerveja, espuma de chopp, não fazia mal, o que tem? Só um pouquinho. Depois comecei a tomar cerveja, depois da cerveja eu fui para cachaça e comecei a ter uma vida de drogadição com uns 15 anos, usando maconha, depois com 17 a cocaína, até chegar no crack. Eu já fazia uso constante de álcool e droga. Aí, passado muitos anos, meu pai tentando lutar comigo, me internava, e eu saía da internação, sempre o culpado era o pessoal lá da clínica, eu não, eu era sempre o cara certo? Errado, erradíssimo, sempre errado. Sabe por quê? Porque eu ainda não tinha sido apresentado ao caminho da verdade. Eu entrava lá e eu não tinha me convertido, eu tinha me convencido que eu era certo. Mas um dia, nessas caminhadas, depois dessa marmita entregue pelo vão do portão, eu saí de casa, vim para São Paulo, de São Paulo eu descia a Santos 3 vezes já. Eu descia lá e o pessoal me mandava de volta. Eu descia de novo na temporada e eles mandavam eu de volta, de ônibus, assistente social. Aí na última vez eles não me mandaram de volta, e eu fiquei por lá, perambulando pela cidade, e um dia de chuva e frio, 2 casais de uma igreja, a igreja Nova Jerusalém,
E eles pararam, ofereceram um marmitex, uma água, e eu lembro como se fosse agora. Um deles, o Flávio, hoje nós somos amigos, irmãos em Cristo, muito amigo meu, ele e a sua esposa Laís, e o Flávio perguntou para mim, posso te dar um abraço? Eu falei, não. Deixa eu sentar do seu lado? Não. Por quê? Eu estou fedendo muito. Ele falou, não tem problema não, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. E veio com o marmitex, me deu um abraço, sentou do meu lado, e ele falou bem assim, Jesus me mandou aqui para dizer para você que te ama e quer mudar a sua história. Jesus quer transformar a sua vida. Se você segurar nas mãos dele hoje, ele vai transformar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E aquilo veio a pessoa quando está na rua, ela não acredita em nada que as pessoas dizem. Mas aquele dia foi algo diferente, meu irmão. Aquele dia algo tocou no meu coração de maneira muito especial. E eu disse para ele, como que eu vou segurar na mão de alguém que eu não estou vendo? E ele disse assim, é muito simples, você não está vendo, mas Jesus está vendo a sua atitude. Se você se esforçar em não beber e não usar droga e continuar orando, ele vai mudar a sua história. E eu naquele dia confesso que pensei, já fiz isso tantas vezes, não deu certo. Mas alguma coisa assim foi diferente. E eles foram embora, e eu olhei para o cara e falei, rapaz, eu preciso mudar de vida, eu vou me esforçar. E nesse dia ele combinou comigo, hoje é quarta-feira, sexta-feira, acho que era na semana seguinte, vai ter o aniversário da igreja e você está convidado. Eu falei, mas não vai dar para mim ir, não, estou tudo sujo. Vai do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, o importante é você ir. E eu vou conversar com o pastor, nós vamos conseguir um lugar para você. Tá bom. Ele foi embora e eu fiquei com aquilo na cabeça. Gravei o nome da igreja e o nome dele. E ele me mostrou mais ou menos, me explicou onde que era. Mas é que Deus faz aquilo intencionalmente, com intencionalidade, tudo que ele faz. Mas no outro dia, eu comecei a desviar, eu peguei o resto de cachaça que tinha, joguei fora, e comecei a desviar dos lugares que com dinheiro ou sem dinheiro eu bebia. E eu tentei arrumar um dinheiro, não consegui, e saí daqueles lugares e não fui beber. Quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas, uma voz, um quarteirão de distância, gritou bem assim, Alex, Deus vai mudar a sua história hoje. E ele veio de encontro comigo e falou, aí alemão, consegui uma vaga para você lá na Cristolândia. Eu falei para você que eu consegui, muito tempo atrás eu tinha conhecido um senhor que era fruto do projeto, codinome Palmeiras, e ele falou que ia conseguir para mim, mas não tinha vaga lá, tal, e eu já tinha até esquecido daquilo. Mas naquele dia, sem saber de nada, ele usou a mesma frase, o Senhor pôs na boca dele a mesma frase da noite anterior, Deus vai mudar a sua história hoje, e Deus pode mudar a história de você que está nos assistindo pelas redes sociais. Deus pode mudar a sua história, não se esqueça disso. E foi assim que aconteceu comigo, e tem acontecido todo momento, todos os dias. Deus tem mudado a minha história, tem transformado a minha vida. Hoje meu pai não me recebe lá no portão com uma marmita na mão, não. Meu pai me recebe com as portas e os braços abertos, com maior alegria, com satisfação, ligando direto, que dia que você vem? Quando você vem? O Senhor me trouxe para o projeto, eu concluí como aluno, e na hora do tripé, eu resolvi, assim, eu pensando na Cristolândia, assim que eu cheguei lá, por que todo mundo tem uma vida normal e eu não tenho? E nesse dia, passou um filme na minha cabeça. Eu tinha prometido na primeira internação que o Senhor me transformasse, me libertasse das drogas, eu ia servi-lo o resto da minha vida. E eu nunca conseguia.
eu nunca conseguia me firmar. E dessa vez o Senhor me mostrou. Eu falei, então se for da sua vontade, paizinho, me ajuda. E fui para o Radical, fiz o curso Radical no Rio de Janeiro, vim e dei um ano da minha vida como Radical e continuei. E hoje, pela misericórdia de Deus, sou um missionário que entra lá dentro da Cracolândia, lá onde os caras estão vendendo, sem temor, porque eu não vou sozinho. O Espírito Santo de Deus está comigo, o Senhor está comigo. E lá eu vou em nome de Jesus, eu não vou sozinho. E o Senhor tem feito a diferença. E lá eu vou atrás de pessoas para dizer para elas que Jesus tem transformado a minha vida, pode também transformar a vida delas. E temos aqui também, quero convidar aqui o irmão Valdecir, ele vai contar um testemunho bem breve, para vocês verem mais um fruto da Cristolândia, mais uma pessoa que foi resgatada pela Cristolândia e hoje tem feito a diferença, pode ser esse? Tem feito a diferença, tem sido usado por Deus ali naquele lugar para transformar a vida e restaurar pessoas. Ele é um homem de Deus e ele vai contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele. A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu vou ser breve aqui. Eu quero só dar uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, que vai dizer assim: ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa passagem aqui traz, né, para mim, no dia de hoje, né, todo mundo conhece, que aqui foi quando Lázaro se adoeceu, mas aqui abaixo também vai ter quando Lázaro morre, e depois quando Jesus ressuscita Lázaro. Isso tem acontecido na minha vida também. Eu vivi 6 anos dentro da igreja Assembleia de Deus Missionária. Eu era um servo de Deus, eu gostava de louvar a Deus, mas teve um momento na minha vida que eu tive uma decepção de um casamento, e ali eu deixei me adoecer. Essa doença, ela tem um nome, ela é chamada crack. Existia um vazio dentro de mim, eu não conseguia superar aquele vazio, e eu me aprofundei na droga. E ali, mesmo eu estando nas drogas ali, né, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre trabalhei o trabalho de pedreiro, e quando chegou um determinado tempo da minha vida ali, aconteceu um acidente comigo. Caiu uma parede em cima de mim, né? Caiu uma parede, metade de um eitão, bem de baixo até em cima, caiu nas minhas costas, eu caí de cara no meio do entulho, e daquele acidente ali eu já saí morto dali. E eu fiquei 2 dias e meio internado ali no hospital, né? 2 dias e meio, o médico já falou para o meu pai, ó, esse rapaz já não tem mais jeito, ele está morto, né, gente? Vamos ter que dar um banho nele e preparar o corpo para levar para o necrotério, para depois descer lá para o ML, para ver qual foi a causa da morte dele. Mas o meu pai, ele não concedeu que, mesmo eles tendo banho em mim, colocaram faixa, algodão no nariz, na boca, tudo, né? Para me levar ali para o necrotério, meu pai ainda conseguiu me segurar meu corpo ali por mais 1 dia e meio. Porque eu creio que quando Deus, ele não era uma pessoa evangélica, mas quando Deus disse essa palavra que aquele acidente não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. Porque hoje eu glorifico o nome do Senhor. Naquele momento ali, meu pai conseguiu me segurar eu ali por mais 1 dia e meio, meu corpo ali, não batia coração, não batia nada, já estava pronto, coberto com lençol, em cima de uma maca, para levar para o necrotério. E naquele momento ali, quando deu o dia e meio que meu pai conseguiu segurar eu ali, meu pai debruçou os 2 braços em cima do meu rosto, coberto com lençol, e olhou para o céu e falou para Deus, eu andei com meu filho por vários lugares, e o Senhor disse que tinha um propósito, tinha um plano na vida desse meu filho, eu não via acontecer nada até agora. E naquele momento, meus amados irmãos, Deus me deu um sonho, mesmo eu morto, me deu um sonho de eu ver uma pessoa
cada vez se distanciando mais de mim. E ali eu olhava aquela pessoa assim e falei, puxa vida, eu tenho um irmão gêmeos, eu gostaria tanto de poder dar a mão para ele, conhecer esse meu irmão, dar um abraço nesse meu irmão gêmeos, que eu nunca vi ele. E naquele momento, verdadeiramente, apareceu um braço ali, e pegou aquela pessoa e veio trazendo lentamente, bem devagar. E quando chegou ali, colocou nos pés daquela maca ali onde que eu estava, tinha 3 enfermeiras me limpando junto com meu pai, as 3 enfermeiras e meu pai desmaiou. Meu pai falou que, meu finado pai, ele contava esse relato desse que aconteceu. Ele disse que entrou uma claridade muito forte ali dentro daquele quarto ali, uma claridade que era impossível, era como você tentasse olhar para o sol e não conseguir olhar, você tem que virar o rosto. E naquele momento ali, né, eu senti aquela vontade de dar o braço para o meu irmão ali, um braço meu caiu do lado, e já comecei a mexer com os dedos. Nisso tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele tinha sofrido um acidente, tinha caído de moto ali numa avenida lá de Bauru, né, que eu sou de Bauru. Ele estava com a cabeça toda costurada, ele começou a gritar no quarto, né, pedir socorro, porque tinha um cara que estava morto, agora já estava mexendo com a mão. E naquele momento ali, veio mais enfermeira, veio outros médicos, né, já colocaram álcool ali no nariz do meu pai, das enfermeiras, eles ficaram mão. E quando o médico chegou, né, eu posso dizer para vocês, eu tenho um atestado de óbito, porque o médico já tinha feito o meu atestado de óbito, de uma pessoa que estava morto. E aquele médico, ele queria rasgar aquele atestado de óbito, porque naquele momento eu já estava me mexendo, meus braços, os meus dedos movimentando, apesar do meu rosto estar bem inchado, né, eu tenho 7 placas de platina e tenho 74 pinos nas 2 pernas. E naquele momento ali, o meu pai falou, não, esse atestado de óbito você vai dar, porque esse aqui vai servir de testemunha para o meu filho. E naquele momento ali, mesmo meu coração voltou a bater, né, me colocaram na mesa de cirurgia novamente, né, eu tenho o fêmur tudo estourado aqui, eu tenho, só na parte do fêmur meu, eu tenho 3 placas de platina. Porque quando, no primeiro raio-x que saiu, quebrou bem na dobra, quando a gente faz essa dobra da perna. Não conseguia, tinha que amputar a minha perna. Mas já no segundo raio-x, já tinha 3 dedos de osso. E nisso, já teve como colocar 3 placas de platina aqui, e hoje eu estou aqui para glorificar a Deus e para dizer para vocês que aquele mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a minha vida. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu já estou há 1 ano e meio no projeto, e quero fazer o radical, porque hoje eu entendo o meu chamado de missionário. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Vou descer hoje lá, tem sido o braço direito lá naquilo que necessita, acorda 5h30, 6 horas da manhã para fazer o café da manhã para o pessoal em situação de rua. Quando precisa de um pedreiro para fazer alguma coisa, ele vai. E é um pré-radical hoje, o sonho dele é ser um missionário, e nós louvamos a Deus pela vida dele. O Senhor tem transformado vidas. O Valdeci chegou no projeto, né, sem essa vontade de ser um radical, né? E o Senhor foi mudando a sua história, transformando a sua vida, e hoje é motivo de orgulho para nós lá na Cristolândia. Que Deus continue fortalecendo e abençoando a sua vida poderosamente. E o Senhor também me abençoou com um casamento, né? Minha família hoje de braços abertos. Hoje eu tenho 3 famílias, que é a minha esposa, os meus pais e a família da minha esposa, e uma família chamada Cristolândia, que eu amo muito, e me orgulho de estar ali com eles, podendo servir e ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pode passar, por gentileza. Esse de camisa verde da campanha é o Flávio. Os outros é camisa verde radical. Aquela é a camisa verde da campanha, é o Flávio que me resgatou. Mês passado eu tive o privilégio de ir em Santos, lá na igreja deles, levar notícia do campo que o Senhor tem feito ali
na Cristolândia. E é assim que nós temos, vocês viram antes a minha situação e hoje o que o Senhor tem feito na minha vida, através da Cristolândia. O Senhor tem me usado como ferramenta ali para levar o Evangelho a essas pessoas. Vocês estão vendo eu pregando ali, eu distribuindo alguns alimentos. E pode passar, por favor. Porque Ele me amou, eu faço parte da missão de Deus. Porque Ele me amou hoje, eu amo aquelas pessoas em situação de rua. Eu amo os meus irmãos que estão aqui. Eu amo a minha família. Porque Ele me amou. Hoje eu sei o que é verdadeiramente um amor. Quando a gente, ali nós queremos tirar uma pessoa da rua, às vezes nós já andamos alguns quilômetros a pé para levar alguns para fazer os seus exames, mas a pessoa fala, eu quero mudar de vida, e você vai lá novamente, naquele mesmo lugar que você já foi 2, 3 vezes, e você volta, porque aquela pessoa também precisa do amor de Cristo. Porque aquela pessoa também precisa do amor de Jesus. Então nós não podemos medir esforços, porque Ele me amou, eu multiplico o Evangelho. Como Paulo, mesmo na prisão, pregou e salvou vidas para Cristo. Levou o Evangelho de Jesus, ganhou almas para o Senhor. Porque Ele me amou, eu oro todos os dias, nós oramos todos os dias, você ora todos os dias, para com que vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser transformadas, vidas venham a ser salvas por Jesus, vidas venham a ser restauradas, como o Senhor Valdecir, Alex, Rafael, William, e muitos outros. Eu quero testificar aqui a respeito do quanto a gente não pode desistir de uma pessoa. Lá na porta da Cristolândia, dormia um rapaz lá chamado Cleito. E o Cleito, vou descer conhecer o Cleito. O Cleito era um rapaz que não conversava com ninguém, sempre na dele. Então, na hora de fazer a fila ali para pegar a alimentação, ele ia, ficava na fila, normal. Mas se alguém passasse na frente dele, ele fazia um escarcéu lá, brigava. E um dia, eu estava organizando a fila e veio uma senhorinha e passou na frente do Cleito. O Cleito ficou muito bravo. E eu mais bravo ainda, falei para ele, agora você vai ser o último a pegar o Marmitex. Que negócio é esse? Algum dia aqui você já ficou sem se alimentar aqui? Nós deixamos você sem se alimentar? Rapaz, ele falou algumas palavras que eu não posso dizer aqui, mas eu respondi para ele bem assim, o que eu respondi eu posso dizer. Me dá um abraço aqui, Jesus te ama. Não vou abraçar você não gosto de você não, rapaz. Ele falou para mim. E passado alguns dias, eles vão lá para Cracolândia e voltam muito cansados, porque ele usa drogas lá, não dorme, né? Aí eles vêm dormir ele na porta da missão. Aí já tinha servido o café da manhã, eu peguei um café, fui lá, acordei o Cleito, dei o café para ele. Na hora do almoço, outro dia, do mesmo jeito, eu acordei o Cleito e dei o Marmitex para ele. Aí passado alguns dias, eu fiz a mesma coisa, uns 3 dias seguidos. Aí eu disse para ele assim, tá vendo quanto que eu te amo? Dá um abraço aqui. Ele falou, estou começando a gostar. E ele falou para mim. Continuamos a trabalhar com o Cleito, toda a equipe. Hoje o Cleito está lá em Parelheiros. Hoje o Cleito ajuda na cozinha. E sempre o Cleito me liga. Ontem ele ligou novamente. Sabe para que ele ligou? Só para falar assim, irmão Alex, você é um anjo de Deus na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado por não desistir de mim. Hoje eu me esforço aqui para ler a palavra do Senhor. Eu sei que eu ainda sou cheio de falhas, de erros, mas eu me esforço para ser obediente ao Senhor e ser um homem de Deus. Muito obrigado, viu, meu irmão? Hoje eu te amo, viu? É maravilhoso ou não é? Você sabe por que isso tem acontecido? Porque vocês não desistiram.
que vocês, povo batistas brasileiros, têm segurado as cordas para com que o projeto continue. Encontrei um casal de missionários. Eu estava comprando uma passagem na rodoviária, numa agenda que eu fui, e eles tocaram no meu ombro, e eu virei e estava lá, Missões Nacionais. Eu falei, de onde vocês são? Somos Radicais Amazônia. E eu falei, e você? Eu sou da Cristolândia. Falou, meu pai vai muito na Cristolândia. E eu conheço muito o pai o pai dela, que é o Djalma, que sempre vai na Cristolândia levar algumas doações. E eles me disseram assim, irmão, onde estamos implantando igreja, nós viajamos 10 horas de barco para chegar lá. Daqui lá é muito longe. Imagine mais 10 horas de barco. De barco. Você sabe por que isso? É porque vocês continuam segurando as cordas, porque senão não tinha como eles ir. É muito longe. E pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho lá nessa distância. Pessoas escondidas lá no meio do mato, lá no meio da Amazônia, através das suas orações, através da sua dedicação para com a obra de Deus, através do seu amor, através do seu multiplicar, vidas têm sido alcançadas, o Evangelho tem sido multiplicado, pessoas estão em oração. Por isso nós não podemos parar, nós precisamos avançar. Precisamos multiplicar, precisamos orar e precisamos repartir. Como o povo, a igreja lá de Atos, ninguém sentia falta de nada, porque eles repartiam tudo em prol do Evangelho, tudo em prol do amor de Cristo. E nós também aqui precisamos continuar avançando, continuar pregando, multiplicando o amor de Cristo a essas pessoas que estão aí fora, que hoje estão embaladas, que hoje estão no batidão que eles falam? Eu não sei nem o nome, mas estão lá no mundo, às vezes se drogando, às vezes fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e nós podemos fazer a diferença na vida deles. Nós podemos dizer para eles que Jesus ama cada um e pode transformar as suas vidas. Que eles não precisam chegar ao ponto de ficar numa cama de hospital prestes a ser enterrado para conhecer Jesus. Que eles podem, antes disso acontecer, entender o quanto é maravilhoso andar nos caminhos de Cristo. O quanto é maravilhoso poder dizer, Jesus transformou a minha vida. E como você pode fazer parte desse projeto? Você pode fazer parte orando, se envolvendo na campanha que vocês têm feito. Hoje o irmão Jefferson falou que a semana próxima semana, é isso? Tem mais uma semana para você fazer o seu alvo. Você daí de casa, entre em contato com o irmão Jefferson, faz o seu alvo, do que Deus tocar no seu coração e contribui para missões. Sendo um parceiro através do PAN. Você sabe o que é o PAN? Eu vou pedir que entre em contato com você, pode ser? Entre em contato com o irmão Jefferson, ele vai te explicar como que é o PAN, Plano de Adoção Missionária. Você vai adotar um missionário que está lá na Cracolândia, um missionário que está lá na Amazônia, está lá no sertão, está lá no sul, seja na onde você quiser, mas adote um missionário, para com que ele continue pregando o Evangelho, multiplicando o amor de Deus, orando pela vida das pessoas que muitas vezes a sociedade já virou as costas, e continuar repartindo aquilo que o povo batista brasileiro tem se entregado, tem se esforçado. E também indo ao campo, fazendo igual o irmão Jefferson, sendo um radical. Eu sou radical Cristolândia, ele é radical metropolitano, é isso? Metropolitano. E é maravilhoso, irmãos, poder
ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu quero dizer a você que está assistindo de casa, você que está aqui presente, pense numa enxada. Quem sabe o que é uma enxada? É aquilo que corta, trabalha a terra, certo? Uma ferramentinha. Pense nela enferrujada debaixo de uma árvore, lá no barro, lá na terra. Não vai servir para nada. Mas o Senhor Jesus entregou a vida por mim e por você, não para com que nós ficássemos lá no canto, parada, mas sim, mesmo que aquela enxada esteja enferrujada, lá debaixo da árvore, lá no barro, Ele vai pegar a enxada, vai lavar aquela enxada, tirar todo o ferrugem, passar uma lima, preparar o seu corte, colocar um cabo, e ela vai trabalhar e dar frutos. Ela vai fazer com que trabalhe a terra, tira todas a erva daninha que estiver ao redor, para com que aquela árvore dê fruto. Então você é uma ferramenta. Você pode ser uma ferramenta que vai ajudar outra pessoa a andar nos caminhos de Cristo. Você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então não fique parado, não fique sentado, não fique de braços cruzados, enquanto você pode fazer a diferença. Você pode contribuir, você pode participar, você pode se envolver, você pode ser a ferramenta que vai transformar a vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mostrar um pouquinho aqui do Radical, eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho. O próximo, por favor. Aí, ó, esses aí são os radicais lá da Cristolândia. Tá vendo esse rapaz na cadeira de roda? Esse aí é o Leandro. O Leandro, ele estava sem a cadeira de roda, deitado do outro lado da rua, e ele me chamou e falou: missionário, eu preciso da sua ajuda. Eu estou sem cadeira de roda, já estou 5 dias aqui sentado, sem condições de usar um banheiro. Então, por aí, você imagina a situação que ele estava. E eu falei com o pastor, e o pastor pediu ajuda a outros irmãos, e conseguiram uma cadeira de roda, e nós levamos Foi bem assim nos dias que o irmão Valdeci estava chegando lá, e nós juntos fomos lá e cuidamos desse irmão, e damos banho a ele. Só que não é só isso. Eu peço a sua oração para a vida dele também. Peço oração pela vida do Kleber, que hoje eu encontrei na rua, e quer mudança de vida. Peço oração pelo Lucas, que está ali na porta da missão jogado, que às vezes sem força de mudar de vida. Que nós continuamos orando por essas vidas, para com que elas possam sair desse mundo de tristeza, de dor. Você é agente de transformação na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue fortalecendo a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pelo testemunho. Eu também sou de Bauru. Deus abençoe os irmãos que vieram aqui hoje, né, nos abençoaram certamente, né, com os testemunhos, né, e também dar graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja que tem também esse lado missionário, né, e ajuda, contribui. Agradeço aos irmãos que têm contribuído, a nossa missionária irmã Giovânia, né, que também está sempre trabalhando, às vezes visita a Cristolândia também, né, o Jefferson também, que ingressou no Radical,
a gente dá glória a Deus também pela vida dos nossos missionários. Agora, vamos orar também, né? Vamos orar pelos pedidos dos irmãos aqui no YouTube. Os irmãos mandaram aqui o pedido de oração pela família do José Gomes e da irmã Zenaide, né? Que eles perderam um ente querido, né? Pedir para Deus dar consolo para a vida deles, né? Orar pelo Daniel, que o Daniel também está passando por enfermidade, né? O irmão João Batista também pede oração em agradecimento à igreja, né? Pelas orações, né? Pela família dele, né? Que foi infectada pelo Covid, mas eles estão bem, estão em casa cumprindo a quarentena, né? E também pelos nossos trabalhos, né? Orar pela nossa cidade, né? Hoje foi dia de eleição, né? E que Deus, né, faça a vontade dele, né? nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar novamente o irmão que pregou nessa noite para ele orar conosco, assim como ele falou de orar pelo Lucas, que está lá na porta da Cristolândia, pelo Kleber, né? E também, né, pelo nosso bairro, né? Esse bairro que precisa ser alcançado também, né? A gente já fez vários trabalhos missionários aqui, mas é difícil, né? É um campo muito difícil, mas Deus ele tem nos capacitado, né? Então, pedir para o irmão orar. O microfone do irmão, acho que foi para lá. O microfone que o irmão estava usando. Orar pelos irmãos, e vou chamar também já a equipe de louvor para a gente tocar uma música para encerrar, logo após a oração do irmão. Amém? Amém. Pai, nós queremos primeiramente sermos gratos a Ti, Deus, por estarmos conosco, por estar aqui conosco, Senhor, pela Sua presença, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pela Sua bondade. Obrigado, ó Pai querido, por nos capacitar, ó Deus, por nos ajudar a não desistir dessas pessoas que, aos olhos humanos, ó Deus querido, nunca vão mudar. Mas nós sabemos, ó Pai, que para o Senhor não existe impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor transforma o impossível no possível. Onde as pessoas acham que não há jeito, Senhor, o Senhor vai e faz a diferença e tudo acontece. Por isso, ó Pai querido, queremos apresentar a vida do Kleber, do Lucas, do Leandro, a vida dessas pessoas, desses jovens, ó Deus, que hoje não foram para a igreja, que eles foram para uma balada, mas porque ainda não conhecem o quão grande e maravilhoso é o seu amor. Porque a partir do momento que eles conhecerem, ó Deus, eles não querem mais servir ao inimigo, e sim servir a Ti, que é tão maravilhoso e bondoso. Pai querido, guarda as nossas famílias, guarda cada pessoa, Deus querido, que assistiu esse culto nessa noite. Abençoa, Pai, dando saúde, dando paz, livrando de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo. Dê uma ótima semana a todos, ó Deus. Pai querido, guarda as pessoas que vieram aqui presencialmente, Senhor. Continue fortalecendo, continue dando graça, continue usando, ó Deus querido. Pai querido, abençoa a vida do irmão Jefferson, ó Pai, da promotora de missões, a irmã Giovana, e de toda a igreja, ó Pai, de cada um, ó Pai, de cada pessoa que de uma forma ou de outra, ó Pai querido, contribui para com que o seu projeto continue aqui na terra, que pessoas venham ser restauradas, que pessoas venham, Papai querido, ser alcançadas pelo Evangelho. Por isso nós te clamamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos na vitória. Cremos que pessoas hoje que ainda não se entregaram a Cristo, vão se entregar, ó Deus, e vão ser alcançadas pelo seu Evangelho, para a honra e glória do seu santo e maravilhoso